é muito interessante assim, a gente perceber, né, que livros muito intrigantes, muito massa, podem ser livros muito chatos também, né, e que livros difíceis não necessariamente são ruins, né? A gente pode se acostumar, por exemplo, né, com histórias, né, que usam sempre o nosso jeito de contar histórias, né, mas sair um pouco desse lugar que a gente está muito confortável pode ser legal também para a gente expandir nosso leque de ferramentas, de palavras, de jeitos de contar história, né, de jeitos de usar a língua. E eu acho que o Guimarães faz isso lindamente nesse texto. Alguém já leu esse texto? Vocês conhecem? O que você pensa sobre esse texto? Eu adorei. Muito geral. Um dos meus favoritos para ler durante o verso. Nossa, é um texto sofrido, lindo. Comecei muito bem, chorei no final, chorei mais ainda. A gente vai dando uns apertos no coração, assim, né, por conta da maneira como você vai construindo, né, a gente tem aqui o quê? Né? Um texto que em terceira pessoa, mas que acompanha a perspectiva de uma criança. Uma criança muito especial, uma criança que vê o mundo de uma forma muito livre, muito aberta, né? Ele está ali tentando entender as coisas, ele está tentando entender esse mundo adulto, né? E nesse esforço de entender o mundo adulto, ele nos apresenta também esse mundo adulto por uma outra perspectiva. Então a gente vê, né, é como se ele estranhasse as coisas, né? Ele não naturaliza tudo, né? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a normalizar, a naturalizar um monte de coisas. E aí depois, né, que naturalizou, que essas coisas ficaram meio engessadas, é assim mesmo que é, as pessoas são assim e ponto, né? Então a gente acaba ficando meio preso nesse lugar, né? Então parece que só dá para ser assim porque sempre foi assim, mas não é que sempre foi assim, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, sempre foi assim. Mas quando vem uma pessoa de fora do nosso grupinho e nos aponta coisas, olha, vocês estão percebendo que... Né? Então é sempre interessante quando a gente se permite olhar para a nossa própria rotina, para a nossa própria vida por esse olhar de fora, né? E aqui o Guimarães é como se ele estivesse nos convidando a olhar para esse mundo engessado, de figuras que ficam reproduzindo um comportamento muito problemático, às vezes muito violento, pessoas que não estão felizes com a própria vida, pessoas ressentidas, machucadas, né? E a gente pudesse olhar para essa vida a partir desse olhar infantil, né? Alguém mais falou que leu também, né? Lá no fundo. Você gostou do texto? Eu achei bem bacana. Essa coisa dele adotar, né, a perspectiva da criança, você vê o livro, vê a história sendo contada de uma maneira diferente do comum em outros livros. Achei esse aspecto bem interessante. Massa. Queria pedir para alguém que não leu, ler pra gente em voz alta. Alguém toparia aí? Né? Olha, eu tenho aqui uma parte, é meio grandinha, não? Mas acho que vale a pena esse quadrado aqui, tá? Então, A partir do Miguelinho? Essa parte ali que tá no quadrado aí. Esse quadrado aqui está grifado ou todo o quadrado? O quadrado todo. Ok. Deve ser a morte. Miguelinho esbarrou. Já estava com um começo de dúvida. Daí viu os olhos dele vendo. Viu nada, só conheceu que o escuro estava sendo mais maldoso em redor. E o treslinguar do fogo. Era uma mata escura, mato em que o verde vira preto e o fogo pelejava para não deixar daquilo tomar conta do mundo. Estremeciam mole, todos os sombreados. Ele se assustou forte, deu grito, e se agarrando nas costas dela, se abraçou com uma mãe tira. Ah, se lembrava, porque tudo tinha tornado a se desvirar do avesso. De repente, Mãe Tina estava pondo ele no colo, macio manso, e fazendo carinhos, falando carinhos. Ele nem esperava por isso. Isso nem antes, nem depois, não tinha acontecido. O que Mãe Tina falava era no atrapalho da linguagem dela, mas tudo de ninar,
de querer bem. Miguelin pegava um sussurro de consolo. Fechou os olhos para não facear com os dela, mas, se quisesse, podia adormecer inteiro. Não tinha mais medo nenhum. Ela falava azul. A linguagem dela era até bonita. Ele entendia que era só de algum amor. Tanto mesmo mãe Tina tinha gostado dele, nesse dia que, depois, ela segurou na mãozinha dele. E vieram até na porta da cozinha. Aí ela gritou, exclamando os da casa. E garrou a esbravecer, danisca, xingando todos, um cada um. E apontava para ele, Miguelin, dizendo que ele só que era bonitinho. Mas que todos, que ela mais xingava, todos não prestavam. Pensaram que ela tivesse doidado furiosa. Nossa. E aí, o que você achou? Como é que foi essa leitura de lidar com esse texto? Ela é tão fluida ao mesmo tempo que ela é tão diferente do que a gente normalmente vê, né? Uhum. Nossa, é uma coisa que, tipo, é como se fosse ele pegando na sua mão e levando, assim, tipo, você flutua pelo texto. Uhum. Porque não é uma leitura difícil, só é uma leitura diferente. É um estranho, né? A gente estranha a própria língua aqui. Porque ao mesmo tempo que ele está fazendo esse convite para a gente brincar, de olhar o mundo adulto a partir dessa perspectiva da criança, ele também está nos convidando a olhar para o português por uma perspectiva outra, como se fosse uma língua livre, uma língua que não respeita regras ortográficas, uma língua que vai se modificando, as palavras vão se modificando a cada vez, né? Olha só o que está em cena aqui, o que está acontecendo. O Miguelin está doente, Miguelin é o personagem principal, o protagonista desse texto, né? E aqui ele está doente, e a mãe Tina, que é uma mulher negra, que tinha sido escravizada, meio que foi encontrada, meio que quase morrendo, e aí foi meio que adotada pela família, mas é um adotado que é quase como reescravizar ela, né? Então ela virou uma espécie de uma escrava da família, mas é uma escrava que é da família, sabe? Então é parte da família, né? Então, ou seja, todo tipo de violência racista a gente vai perceber aqui com relação a ela, inclusive com relação às religiosidades de matriz africana, né? Na página seguinte, por exemplo, tem um momento em que a vovó Isidra, né, ela coloca assim, né, vovó Isidra, que era a tia-avó do Miguelin, vovó Isidra, mesmo no escuro assim, avançava nos guardados, nos esconsos, em buracos na taipa, achava aqueles toquinhos de pau que mãe Tina tinha escascado com a faca, eram os calunguinhas. Vovó Isidra trouxava tudo no fogo sem dó. Eram santos desgraçados, a gente nem não devia de consentir se mãe Tina oferecesse aquilo para respeito de se beijar, bonecos do demo, casumbos, a gente devia de decuspir em riba, né? Então, está falando, né, como essa família, né, vai tratar essa figura. Então, aqui a gente é um texto que foi publicado em 1956 e está falando sobre um Brasil do interior, um Brasil distante das grandes cidades, um Brasil, né, que é quase como se estivesse fora do tempo. Assim, né? Então, o próprio texto começa, né, dizendo que eles moravam, né, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. Mutum é o nome desse território, né? E então é num lugar que a gente não sabe muito bem onde é, a gente só sabe que é longe, né? Quase como se fosse fora do tempo. E aí nesse lugar fora do tempo, né, a gente vai perceber também que esse lugar reproduz, né, um monte de problemas que são do Brasil todo. A gente vai ver essas questões ali, né? E aí, quando o Miguelin fica doente, a mãe Tina vai, pega ele, né, acalenta, né, fala com ele, né, trata ele com carinho, como uma forma de tentar fazer com que ele recupere a saúde e volte a se sentir bem, né? E aí o que a gente tem aqui é muito interessante, né, porque a gente vai ver a mãe Tina sendo maltratada por quase toda a família, principalmente os adultos, né, mas o Miguelin tem uma relação muito bonita com ela. Então é como se ele olhasse para essa figura, né, estranhando esse comportamento engessado, né, racista, que foram herdando e foram reproduzindo essas figuras adultas, né, e aí é como se ele se permitisse vê-la de uma outra maneira,
né? E aí aqui a gente tem um retrato também muito impactante da própria época da escravidão, né? A gente tem um retrato muito marcante também do português que se falava, né? Em vários níveis, em várias classes sociais, em vários grupos sociais, né? Aqui está falando justamente dessa figura, né, que a gente não sabe muito bem a história dela, né? Vai ter um momento apenas em que vai falar assim: Mãe Tina tomava cachaça quando podia, falava bobagens, era tão velha, nem sabia que idade. Diziam que ela era negra fugida debaixo do cativeiro, que acharam caída na enxurrada num tempo em que mamãe não era nem nascida. Né? Então, isso é o que se diz sobre essa figura. Né? E aí essa figura está lá, acalentando Miguelín nesse momento de sofrimento, né, de que ele está mal de saúde, né? E a maneira como a linguagem fala dela aqui é muito interessante. Né? A gente vai ver, né, todas as personagens aqui são pessoas que não frequentaram a escola, né, são figuras que não tiveram acesso a um português escrito, um português formal, né, não tem ideia do que seja norma culta, né, gramática normativa, né, e falam fluentemente um português, o seu português. Então, e esse português, né, que vai estar sendo, de alguma forma, imaginado nesse livro, então é esse português de uma cultura oral, um português que não, a palavra oral, diferentemente da palavra escrita, ela é muito mais dinâmica, né? A palavra escrita, né, por conta desse componente fixo, né? A palavra escrita ela não muda, ela fica escrita no papel. Então a cultura, quando ela é muito marcadamente pautada pela escrita, ela é mais conservadora, ela conserva mais a maneira como as palavras são pronunciadas, como ela, né, tem um aspecto mais conservador. E quanto mais oral é a cultura, mais as palavras vão adquirindo formas doidas, inusitadas, aleatórias, porque as pessoas vão de memória. Eu lembro que a pessoa... Eu lembro dessa palavra, mas não lembro se era com A ou sem A no começo. Então, às vezes coloca com A, às vezes sem A. A palavra vai se transformando o tempo todo. As palavras vão se transformando o tempo todo. Elas não admitem fixidez. Isso que é a beleza do texto do Guimarães. Ele está aqui como se estivesse brincando de escrever essa língua que não admite fixidez, que fica sambando, fica dançando, fica se transformando. As palavras o tempo inteiro, elas se alternam, né? E a gente tem aqui, esse é um dos trechos que eu mais acho bonito, assim, né? Porque vai falar sobre tanto essa cultura da oralidade, mas vai falar também sobre graus, né, de oralidade, né? A Mãe Tina está num lugar, né, que a gente não sabe muito bem, né, da história dela, sabe que ela é muito velha e que a maneira como ela fala português é diferente da maneira como os demais falam português ali. Isso pode ter a ver com o fato, né, da criação dela, né? Talvez ela veio para o Brasil, né, já não nasceu aqui, né? Então aprendeu o português aqui, aprendeu na marra, de uma forma precária, violenta, né? Às vezes ela foi criada num lugar onde ainda de alguma forma se tentava resistir a aprender o português, né? Então com um contexto de tentativa de luta, de afirmação da própria cultura, da própria língua, né? O que se sabe é justamente que ela fala um português diferente dos outros, né? do restante. E aqui a gente vai ter, eu vou ler para vocês esse texto, esse trechinho novamente, e a gente vai pontuando algumas coisas, né? Então, Miguelín esbarrou, já estava com um começo de dúvida, daí viu, os olhos dele vendo. Viu nada, só conheceu que o escuro estava sendo mais maldoso em redor e o treslinguar do fogo. Treslinguar. Então, fogo treslinguando. Então, vai criando palavras novas para tentar dizer de coisas que estão sendo vistas ali, né? Como o mundo ele não para quieto, o mundo está sempre em transformação, sempre se mexendo. Então, é como se a linguagem precisasse acompanhar isso também para recuperar esse aspecto novo, né? Quando a gente nomeia algo, como se a gente aprisionasse aquilo. Então, e aí, uma das coisas que o Guimarães está brincando de fazer aqui é justamente tentar libertar um pouco essas coisas, o mundo das palavras que ingessam as coisas, né? Então ele vai propondo novas palavras, as palavras vão se modificando aqui.
Era uma mata escura, mata em que o verde vira preto e o fogo pelejava para não deixar aquilo tomar conta do mundo. Estremeceu mole todos os sombreados. Ele se assustou forte, deu grito, e se agarrando nas costas dela se abraçou com Mantina. Ah, se lembrava, pois, porque tudo tinha tornado a se desvirar do avesso, de repente, Mantina estava pondo ele no colo, macio manso, fazendo carinhos, falando carinhos. Ele nem esperava por isso. Isso nem antes nem depois nunca não tinha acontecido. O que Mantina falava, era no atrapalho da linguagem dela, mas tudo de ninar, de querer bem. Miguelin pegava um sussu de consolo, fechou os olhos para não facear com os dela, mas quisesse, podia adormecer inteiro, não tinha mais medo nenhum. Ela falava azul, azumbo, a linguagem dela era até bonita, ele entendia que era de algum amor. Era só de algum amor. Então, acho que o que me parece que esse texto, né, ele está nos convidando é justamente para imaginar esse português, né? Então, é como se o texto ele pode contar uma historinha, ele tem um enredo, e esse enredo é belíssimo, dessa criança, desse Miguelin, né, que é maltratado pelo pai, né, que tem uma mãe que é infeliz, né, uma mãe que é alvo dos ciúmes desse marido. A gente não sabe se isso é justificado ou não, mas de qualquer forma é um marido muito violento com ela, né, e ela fica sempre sendo acusada de ter casos ou estar flertando com outros homens. Uma mãe que odeia viver nessa região onde eles vivem, viver nessas condições em que eles vivem, né? E essa criança que passa então toda essa vida, né, sendo maltratada pelo pai, constrói num dos irmãos, no Dito, uma figura de referência, uma figura de amparo, uma figura de sabedoria. O Dito é essa outra criança com que ele vai conviver durante todo o livro e que vai se mostrar uma figura muito sábia, né? Uma figura de uma sabedoria belíssima e ao mesmo tempo essa criança que vai enfrentando tantas agressões, tantas violências, vai perdendo um pouco dessa ingenuidade, vai perdendo um pouco dessa leveza, dessa alegria de existir. Então, no final do texto que a gente vai ver é uma criança meio que, sabe, que foi tão maltratada que ela, de alguma forma, ela não sente mais aquela leveza de existir, assim, né? Então, tem alguns momentos assim, muito doídos, né? Quando o pai vai maltratar a criança, que aí quebra as gaiolas que tinham os passarinhos, solta os passarinhos, né? E aí ele vai e ele próprio, o Miguelin, pega os seus próprios brinquedos e quebra também os próprios brinquedos, como dizendo não sou mais criança, sabe? Então, a gente vai percebendo isso. Tem uma história aqui sendo contada, né? Mas junto com essa história tem também um convite para a gente olhar para a nossa própria linguagem, para olhar para o próprio português, para imaginar outras maneiras de usar esse português. E bom, isso tem algo, então esse outro, então é como se tivessem, tem toda uma historinha sendo contada e junto, né, ele está nos mostrando que existem muitas maneiras de se contar uma história, né, e muitas maneiras de usar as palavras. Tem uma das reivindicações centrais, uma das coisas centrais que o modernismo vai propor é justamente da gente poder escrever com uma linguagem que a gente usa, né? Uma linguagem do dia a dia, de não existir uma distinção, um abismo entre o que seria uma linguagem da literatura, o que seria uma linguagem da literatura e o que seria uma linguagem falada do cotidiano. A gente tinha isso muito forte, por exemplo, no parnasianismo, né? Não, o parnasianismo não se faz com um português cotidiano do dia a dia. O parnasianismo se faz com palavras preciosas, palavras raras, né? Os poetas parnasianos comparavam fazer poesia com trabalhar metais preciosos, pedras preciosas, né? Então não era qualquer palavra que podia ser colocada num poema, né? Isso vai mudar drasticamente quando a gente vê o modernismo surgindo, né? O modernismo ele vai propor que não só a gente deve, a gente pode, como a gente deve fazer poesia, fazer literatura com as palavras mais comuns,
né? As palavras mais comuns, mais banais, elas também falam de nós. Então, as palavras que não cabem na norma culta, que rompem com a norma culta, elas também têm uma poesia própria, né? E a gente vai então ver que esses poetas começam a se interessar por esse português falado e trazer esse português para o primeiro plano. E aqui a gente vai ver um dos momentos mais lindos dessa experimentação com a linguagem. Então, e aí eu quero comparar, quero ler para vocês um trechinho de um outro livro. Alguém já leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos? Vocês conhecem esse texto? Né? E quando eu leio o Campo Geral, né, a história do Miguelinho, eu sempre penso no Vidas Secas, assim, né? Porque de alguma forma a gente está falando sobre duas realidades muito próximas, né? Tá falando sobre figuras que vivem em condições muito adversas, né? Figuras que estão muito distantes desse espaço urbano, da cidade grande, distantes desse mundo letrado, né? E que falam um português todo particular, né? Só que a maneira como eles vão estar sendo registrados, como a história vai estar sendo contada é muito diferente. A gente vai ver, né, aqui são dois narradores em terceira pessoa, então é um narrador onisciente, um narrador que sabe tudo, contando essa história, só que é uma maneira diferente, né? Olha só um trechinho, por exemplo, em que o Fabiano, o pai, está contando uma história, né? E aí a gente vai ter aqui a perspectiva das crianças, né? Fabiano gesticulava. Sim, a Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no angico molhado. Os meninos, sentindo frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma passagem obscura da narrativa. Não conseguiram entender-se, arengaram azedos, iam se atracando. Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los. Depois moderou-se, repisou o trecho incompreensível, utilizando palavras diferentes. O menino mais novo bateu palmas, olhou as mãos de Fabiano que se agitavam por cima das labaredas, escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas e cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba ruiva e emaranhada estava invisível. Os olhos azulados, imóveis, fixavam-se nos tições. A fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito de bicho lerdo que não se aguenta em 2 pés. O menino mais velho estava descontente. Então o mais novo gostou, o mais velho estava descontente. Não podendo perceber as feições do pai, cerrava os olhos para entendê-lo bem. Mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a história. Isto reduzia-lhe a verossimilhança. Um desencanto. Estirou-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Altercaria com o irmão procurando interpretá-las. Brigaria por causa das palavras e a sua convicção encorparia. Fabiano devia tê-las repetido. Não, aparecera uma variante. O herói tinha se tornado humano e contraditório. Não? Percebem que está falando sobre duas realidades muito parecidas, né? Mas existe uma diferença no tom. Né? O que vocês notam? O que vocês percebem? O que vocês... É como se o narrador não fizesse parte da história, não estivesse próximo dos personagens. Uhum. Ele não compartilha da mesma realidade, diferente do outro narrador. Uhum. Apesar de ser onisciente e narrar a história da criança, ele está envolto ali, ele usa a mesma linguagem que os personagens. Uhum. Aqui, uma linguagem muito racional, muito lógica, né? Não é uma linguagem... Olha só, zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los, sabe? Puni-los, tipo assim, é o tipo de construção, né, que a gente... É típico, muito típico da língua escrita, né, essa forma de escrever. Algumas palavras também, né? Isto reduzia-lhe a verossimilhança. Isso que não só é do mundo escrito, mas são palavras assim, muito raras, assim, né? Se a gente imaginar, assim, não é a palavra que eu usaria com a minha mãe, assim, né? Com, sei lá, dependendo dos lugares em que eu frequento, assim, né?
O herói tinha se tornado humano e contraditório, aparecera uma variante. Então, ou seja, a maneira é como se ele estivesse narrando essa história, né? Mas a partir dessa perspectiva, dessa figura letrada, desse mundo letrado, né? E quando tem um outro momento que eu quero mostrar também, né? Que também acho que ajuda também a gente perceber essa distância, né? Quando ele vai falar sobre esse Fabiano que está contando essa história, no começo do Vidas Secas, ele fala assim: vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. É como se narrasse a história desse rapaz que tem medo das palavras difíceis, compridas, da gente da cidade, narrasse com as palavras difíceis e compridas da gente da cidade essa história desse rapaz que tem medo dessas palavras, né? Esse rapaz que não entende essas palavras, né? E que não sabe direito como é que essas palavras estão sendo usadas, o que essas palavras estão dizendo sobre ele próprio, né? Então é um movimento muito contraditório aqui. É como se narrasse o campo geral, basicamente. Tipo, narrasse a perspectiva escrita do campo geral. Se você estivesse falando, não, olha como é escrito e tal. Tipo, ele fala de uma maneira muito diferente do padronizado, normatizado. Exato. Né? Aqui é como se ele estivesse meio que fazendo uma denúncia. Olha como a pobreza faz com que as pessoas não consigam desenvolver linguagem, não conseguem se comunicar, elas não conseguem entender, elas ficam num momento... inclusive está falando, né, colocando, né, que ele se aproxima mais do animal do que da pessoa da cidade, né? Então quando ele sobe ali no cavalo, ele quase se confundia com o cavalo, grudava-se a ele. Ele se entendia melhor com os brutos, com os animais, do que com os próprios, com outros seres humanos, né? Então é como se estivesse falando disso. É como se essa cultura tivesse sendo vista de fora e ele estivesse usando o texto quase como uma espécie de denúncia, né? Falando, olha só o que a pobreza, o que a miséria produz, né? Então é uma visão muito desencantada, uma visão, só que é diferente do que o Guimarães Rosa faz. O Guimarães Rosa, de alguma forma, a gente pode até questionar, assim, pensar o significado de uma escrita, de outra escrita. O Guimarães Rosa, ele é como se ele estivesse dizendo que essa dificuldade de compreensão, essa dificuldade com a linguagem é uma dificuldade que a gente vê de fora. Mas quem vê de dentro desenvolve uma linguagem, desenvolve um jeito de se comunicar, um jeito de se fazer entender, e que esse jeito pode ser também muito poético, muito revelador, né, e um novo caminho para a própria literatura. Então é como se ele vê uma realidade muito parecida, né, e ele decide tentar contar uma história reproduzindo um pouco desse português que ele vê circulando ali, um português que parece tão distante, parece desarticulado, parece errado, né, quando a gente olha a partir da norma, mas que é um português que, se a gente olha com esse olhar infantil, esse olhar que estranha, que contesta a norma, que não aceita que as coisas têm que ser de uma determinada maneira e ponto, a gente começa a perceber que tem muita coisa interessante nesse outro português também. É até interessante se você analisar a questão do preconceito linguístico, porque a partir do momento que o Guimarães Rosa ele torna uma certa forma de falar, uma forma dentro dos padrões, mas normaliza do mesmo jeito que a norma culta é normalizada, ele está abrindo espaço para mostrar que não precisa só escrever usando a norma culta, que não existe português errado. Qualquer português é válido desde que ele cumpra com a sua função, que é comunicar. Então, é isso que eu adorei de campo geral. Sim. Então, e essa é uma das coisas, né? O que esse texto nos fala? Ele conta a história do Miguelinho, mas ele conta também de outros
portugueses que podem ser usados, de outras maneiras da gente imaginar a nossa própria língua, né? E acho que essa é uma das coisas bonitas, assim. Então esse texto ele não cabe, né? O professor de gramática surta com os textos do Guimarães, assim, tem calafrio, pesadelo, né? Porque é aquele texto que não se comporta da maneira como ele deveria se comportar. Eu acho que não só de imaginar a própria língua, mas de imaginar a própria realidade também, porque quando você lê um texto... De imaginar o quê? A própria realidade, não a maneira de imaginar a própria realidade. Porque quando você lê um texto do Guimarães Rosa em comparação com o do Graciliano Ramos, você consegue, acho que, expressar muito mais o que aquelas pessoas ali estão passando e você consegue se colocar naquele lugar, porque você está lendo, você está repetindo as palavras do jeito que elas falam. Você está falando para você mesmo do jeito que elas falam. Então acho que você consegue se transportar muito mais fácil para aquela realidade, não assistir de fora e analisar todos os aspectos daquele ponto, sabe? Sim, sim. Não, tem algo assim, né, eu fico pensando, quando criticam, não, aquela pessoa não fala português direito, né, diz estrupo, diz menas, né, e aí vai ser uma lista assim, de palavras que a pessoa diz errado, como se, então, isso significasse que a pessoa não sabe português ou não sabe se expressar, né? Então, e adota então uma perspectiva, né, um ponto de vista sobre aquela realidade que reduz aquela pessoa então tira a potencialidade dessa pessoa. Então essa pessoa ela não fala português direito, ela não é falante fluente do português, né? E ela não consegue ver a realidade de uma forma plena, ela não tem ferramentas para isso, né? E o que o Guimarães está nos convidando a fazer é tentar imaginar toda a complexidade dessa linguagem. Ele está nos dizendo a gente não domina essa linguagem. Isso que a gente está falando de falar um português errado é somente uma variante da qual a gente não domina. A gente não sabe falar desse jeito, a gente não sabe se fazer entender desse jeito, né? E ele está então nos convidando para experimentar essa língua que a gente não consegue compreender completamente. E a gente se sentir essas figuras que não conseguem se comunicar adequadamente, né? Então, a gente vai... Como é que é ler o Guimarães Rosa? Você lê em voz alta, né? Às vezes você vai ver construções ali que parecem que não faz sentido, e você força uma leitura em voz alta, você percebe que se você fosse, né? Estão gravando aqui minha fala? Se fossem transcrever o que eu estou falando, ia aparecer um texto caótico. Mas como vocês estão me vendo falar, estão vendo meus gestos, né? Aí isso tudo ganha um pouco mais de sentido. Mas se a gente for transcrever do jeito que está, sem tom de voz, sem o áudio, sem vídeo, vai parecer um texto muito louco, assim. Vai parecer que eu não sei me pronunciar, não sei conversar, porque eu fico o tempo inteiro, as palavras vêm, voltam, às vezes eu paro uma frase na metade, né, gaguejo, né? Então se a gente não tem essa percepção de que o nosso próprio português é truncado, é antigramatical, não respeita as normas tanto quanto a gente acredita que a gente respeita, né? E aí o Guimarães, quando ele escreve dessa maneira, é como se ele estivesse nos lembrando disso e nos dizendo que a língua de verdade é essa língua que não acata ordens de uma maneira definitiva, é uma língua que se revolta, é uma língua que se transforma, que o tempo inteiro está em trânsito, né? E acho que essa é, inclusive, uma das grandes belezas dele. E a gente, então, quando vocês forem ler esse texto, né, quero muito que vocês partam desse princípio, assim, né? Aqui a gente vai estar diante de uma linguagem que é o tempo inteiro neológica. Neologia, né, é justamente a invenção de novas palavras, né? Então aqui é um português que fica se reinventando o tempo inteiro, né? Um português que ele não adota uma maneira definitiva, uma forma fixa, né? E isso tem muito a ver com essa cultura da oralidade, que é uma cultura em que o próprio Guimarães se formou. Então ele nasce numa pequena cidade de Minas, faz lá os seus estudos primários, uma cidade chamada Cordisburgo, no interior de Minas, e vai para BH fazer faculdade, né? Então ele vai ser médico, depois ele vai exercer medicina nessas cidades pequenas, e algo que também vai atravessar a obra dele, né? E essa obra isso vai aparecer também de uma forma muito marcante, né? Que é
essa tensão entre esses saberes da universidade, esses saberes, né, autorizados ou, né, de autoridades e os saberes populares tradicionais, né? Então, a medicina tradicional, a medicina de curandeiros, a medicina de ervas, dessas figuras que não tem SUS nessa época aqui. Aqui você ficou doente, né, vai ter alguém ali que sabe qual erva buscar no meio do mato que vai ajudar você a ficar melhor. Né? Vai ter ali uma reza, vai ter um monte de coisas que vão ser feitas pela própria comunidade como maneira de tentar recuperar essa pessoa que ficou doente. A gente vai ter um embate. Né? Tem um conto muito bonito dele, chamado Sarapalha, está no Sagarana, né? Que vai falar justamente sobre a malária. Né? E aí vai ter, então vai ter um surto de malária na região, perto de um rio, né? E vai o médico lá, a população deserta do lugar, fica abandonada, só alguns poucos moradores decidem continuar morando ali naquele canto, né? E aí vai ter um momento do texto, é como se o Guimarães ele não parte do pressuposto que as pessoas são burras, elas não estão acreditando no médico, não estão acreditando nesse sabor, nesse saber verdadeiro, né? Elas estão se matando porque não querem abandonar aquele espaço. Ela tenta entender a lógica dessas pessoas, né? Aí ele vai trazer como é que o médico conseguiu convencer aquelas pessoas que não era a água do rio que transmitia a doença, não era comer frutos ali da beira do rio que transmitia a doença, mas era a picada de um mosquito, né? A gente acredita em um monte de coisa que a gente não consegue ver, né? Acredita, por exemplo, que tem bactérias na nossa mão e a gente tem que lavar com sabão para colocar para comer, porque senão a gente pode pegar uma doença. A gente não vê nenhuma bactéria na mão. A gente tem que acreditar que existem essas bactérias, né? Existem um monte de saberes que a gente meio que acredita, né? Mas existem as etapas, né, que foram sendo feitas até que a gente conseguisse acreditar que de fato tá, né? Covid, máscara, né? Então um monte de coisas que a gente vai aprendendo a confiar e outras coisas que a gente desconfia, né? E aí essas figuras que vivem nessa realidade completamente afastada do meio urbano, né? Completamente afastada dessa medicina tal qual a gente conhece, como fazer com que elas entendam tais questões, né? E aí ele vai mostrar lá então que o médico ele toma água do rio, ele come fruto, né, ele não pega a doença, e ele vai pegar a doença quando ele tem uma picada, né, do mosquito, né? E então essa é uma maneira que ele tentou mostrar para a população. Olha, isso que é difícil, você vai levar uma picada, não é na hora que vai ficar doente, né? Demora ali um tempo para você ficar doente. Então, ou seja, todo um tempo, assim, né? É uma outra forma da gente ver os encadeamentos da vida. E o que eu gosto do Guimarães é que ele não vai tratar essa população que não aceita de prontidão essa explicação científica, médica, como uma população burra. Não, ele vai tentar, de alguma forma, entender a maneira como essas pessoas pensam. E vai trazer meio que esse alumbramento, essa desconfiança, essa perspectiva desconfiada com que ele próprio conviveu quando ele foi médico nas cidades do interior de Minas. Então ele se viu nessa tarefa de como é que eu convenço essa pessoa de que ela precisa fazer isso para não ficar doente, né? E não fazer isso. Né? Então como é que lidar com... Né? Então não é recusar completamente, como é que você estabelece um diálogo, né? E para estabelecer um diálogo, você não pode dizer que o que a pessoa sabe, na verdade, é mentira. Você tem que, de alguma forma, aprender a estabelecer uma forma de reconhecimento daquele saber, né? Para que a gente possa conseguir fazer um diálogo. Porque se você não reconhece que aquela pessoa traz algo, né? Que tem algo ali que é verdade, não tem conversa, né? O Paulo Freire vai falar sobre isso quando ele vai falar sobre educação, né? Que a educação ela precisa partir do que trazem os estudantes, né? Então, os estudantes eles já chegam com bagagens e a aula precisa partir disso, né? Se a aula ignora completamente o que as pessoas trazem, essa é uma aula
que aliena, essa é uma aula que não liberta, é uma aula em que vai fazer com que a pessoa se sinta sempre menor, né? Então, quando a gente consegue partir de coisas que a gente tem em comum, né? Os saberes que vocês trazem da vida de vocês podem ser úteis para a gente lidar com literatura, para a gente lidar com universidade, com vestibular, com escola. A gente consegue construir um saber muito mais sólido, um saber que dialoga com realidades de cada pessoa. E aí tem um pouco disso, acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no trabalho do Guimarães, é justamente dessa capacidade dele, né, de trazer com poesia, trazer com beleza esses saberes que foram se construindo à margem, né, de universidades, à margem de espaços autorizados de produção de saber. Então a gente vai justamente ter um registro muito poético, muito profundo disso aqui. A gente vai ter também um acesso, né, vocês vão perceber, né, da religiosidade popular. Né? Então aqui, como é que as religiosidades populares elas vão também se construindo? O tempo inteiro, Miguelin fica se perguntando, né, ele tem saudade do cachorro, ele e o Dito conversam, o Pingo de Ouro que morreu, né, e aí ele se pergunta, será que sentir saudade do cachorro é pecado? Né? Então eles estão muito preocupados o tempo inteiro com, será que isso que eu estou fazendo é pecado? Né? Então essas noções que vão herdando, né, de memória, coisas que a vovó Isidra disse, coisa que a mãe disse, né, e vão construindo, né, essa ideia de o que se pode fazer, o que não se pode fazer, né, vão tateando, descobrindo maneiras de existir a partir disso. Bom, eu queria ler mais alguns trechinhos com vocês para a gente ir conversando, né, porque aquilo, quando eu leio o Graciliano Ramos, o Vidas Secas, eu acho muito, muito foda o trabalho dele ali. Né, e acho que tem momentos em que ele escapa um pouco desse lugar normativo a partir do qual ele vê essa outra cultura. E apesar desse lugar normativo, a partir de onde ele narra, né, ele consegue também trazer muita beleza, né, e muita verdade nesse relato. Né. Isso que eu gosto muito, eu sou mais fã do Guimarães, né, porque o Guimarães ele consegue trazer essa outra realidade, né, de uma perspectiva rica e que faz com que a gente conteste o nosso lugar como se fosse a norma. Não, para a gente entender esse outro lugar, para a gente entender esse português, né, a gente vai ter que abrir mão das normas, né, que a gente aprendeu ao longo da vida. Né, e a gente vai ter que aprender a ver esse outro lugar como tão complexo como nós. Então é como se a gente vai ter que sair desse lugar de conforto. Não, eu falo o português certo, né, para conseguir entender esse outro português, entender essa outra realidade. E a gente, com isso, nesse movimento, vai acabar percebendo que esse espaço é tão rico quanto os nossos próprios espaços. Tem um momento do começo do texto, né, em que, por exemplo, só para a gente ver assim, né, como é que vai se construindo isso, né? O Miguelin, ele tem 8 anos e com 7 anos ele saiu pela primeira vez do Mutum, que é esse lugar no meio do nada, num lugar nenhum, um lugar distante de tudo, em que ele foi criado. E ele saiu com 7 anos, né, para ser crismado numa outra cidade ali próxima, por onde o bispo passava. Ele foi com o tio Terês, né? E aí, nesse lugar, alguém disse, né, sobre o lugar onde ele morava, é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte, e lá chove sempre. Né? E ele volta com essa noção. Né? Alguém disse que o lugar onde eu moro é bonito. E ele quer falar isso para a mãe, e ele diz para a mãe que o Mutum era lugar bonito, mas a mãe, completamente desgostosa da vida que ela leva, né, completamente infeliz naquele espaço, ela rejeita isso, né? Ela não consegue acreditar nisso, né? E o pai, parece que desde o começo do conto a gente vai sentir isso. O pai tem um certo
um ódio, um rancor, uma raiva dessa criança, né, do Miguelin, e trata ela muito mal por conta disso, né? E aí, olha só como que vai apresentar essa relação com o pai. Com a aflição em que estivera de poder depressa ficar só com a mãe para lhe dar a notícia sobre o Mutum ser um lugar bonito, Miguelin devia de ter procedido mal e desgostado o pai, coisa que não queria de forma nenhuma e que mesmo agora largava-o num atordoado arrependimento de perdão. De nada que o pai se crescia, raivava. Este menino é um mal agradecido. Passeou todos os dias, esteve fora de cá, foi no Sucuriju e quando retorna parece que nem tem estima por mim, não quer saber da gente. A mãe puniu por ele. Deixa de cisma, Bero. O menino está nervoso, mas o pai ainda ralhou mais. E como no outro dia era de domingo, levou o bando dos irmãozinhos para a pescaria no córrego e Miguelin teve de ficar em casa de castigo. Mas tio Terês, de bom coração, ensinou-o a armar urupuca, para pegar passarinhos. Pegava muitos sanhaços, aqueles pássaros macios, azulados, que depois soltavam outra vez, porque sanhaço não é pássaro de gaiola. O que é que você está pensando, Miguelin? Tio Terês perguntava. Pensando em pai, respondeu. Tio Terês não perguntou mais, e Miguelin se entristeceu, porque tinha mentido. Ele não estava pensando em nada, estava pensando só no que deviam de sentir os sanhaços, os passarinhos, quando viam que já estavam presos, separados dos companheiros. Tinha dó deles, e só no instante em que tio Terês perguntou foi que aquela resposta lhe saiu da boca. Mas os sanhaços prosseguiam de cantar, voavam e pousavam no mamoeiro, sempre caíam presos na urupuca e tornavam a ser soltos, tudo continuava. Então, olha que coisa interessante, né? O tio pergunta para ele o que você está pensando e ele responde pensando em pai. Né? Tio Terês não perguntou mais e Miguelin se entristeceu porque tinha mentido. Ele não estava pensando em nada, estava pensando só no que deviam de sentir os sanhaços quando viam que já estavam presos, separados dos companheiros, tinha dó deles. E só no instante em que tio Terês perguntou foi que aquela resposta lhe saiu da boca. O que vocês acham disso? O que vocês sentem nisso? Ele não compreende nem muito bem tipo, o que ele está sentindo. Ele se identifica com esses pássaros, mas ele só percebe quando ele vocaliza isso, né? Também. Não, mas eu penso que de alguma forma tem uma outra relação com esses passarinhos, né? Com os animais, ali, então uma relação. Então ele de alguma forma coloca esses animais também num lugar de a gente prendeu os animais, então é triste isso. Eu vou ler inclusive outra passagem depois que vai mostrar um pouco sobre essa relação com os animais. Mas tem uma outra coisa que eu sinto nessa passagem, né? Que é essa coisa da mentira, né? O tio Terês pergunta no que você está pensando, aí ele responde, eu estou pensando no pai, e aí ele fica triste porque ele mentiu, né? E é uma mentira completamente desnecessária, né? Mas que ele mentiu, e ele ficou triste por isso. E ele não estava pensando em nada, só nos sanhaços que eram presos na urupuca, na arapuca. E esse nada só, né? Percebe? Ele não estava pensando em nada, só nos passarinhos. Isso não é nada, né? Isso é alguma coisa. Mas ele não estava pensando em nada. São formas da gente dizer, formas da gente se expressar, né, que parecem contraditórias, mas são muito expressivas. Né? E os movimentos são muito humanos também. Né? Quantas vezes alguém não perguntou pra gente alguma coisa, o que você está pensando? Aí você inventa alguma coisa que você estava pensando. Você não quer que a pessoa saiba exatamente, mas se sente mal porque você sabe que você está mentindo. Né? Então, a gente se identifica com essa personagem. É uma criança, mas é uma criança que é nós também. A gente também que se comporta dessa forma, né? Você levanta a mão? E mostra também pra mim, pelo menos, essa perspectiva, mesmo sendo em terceira pessoa, porque ele se sentiu mal por ter mentido, por estar pensando em nada, porque na perspectiva da criança, esses pensamentos, assim, sobre essas coisas mais, entre aspas, profundas que a criança acha, tipo os pássaros, que eles devem sentir, para os adultos isso é muito, sabe, tipo, para adultos isso não é nada, o que você tá pensando? Tá pensando em bobagem, sabe, não é nada, então ele se sente, tipo, ele fala em 3 campos o que ele disse, o que ele pensou e na real a realidade, não era nada o que ele estava pensando, mas ele acha que é nada, porque ele foi ensinado que é nada. Não, isso é muito bonito, inclusive, né? Isso e é esse mundo que é o mundo da infância, o olhar da infância que é tão importante da gente,
ver, né? O que o Guimarães está nos chamando aqui é justamente, vamos olhar para esse mundo como uma criança vê, né? Que é vendo beleza em tudo, vendo poesia, vendo novos sentidos e não enxergando o mundo a partir dessa forma mais engessada, mais cristalizada, né? Então essa criança já aprendeu que isso que ela está pensando é nada, mas ela pensa mesmo assim, e o narrador traz isso de uma forma muito bonita, né? Você vai contar um também? Essa coisa de ver o mundo do olhar da criança é interessante também porque ele sofreu um castigo do pai que aparentemente é meio desnecessário, né? Tipo, você não me deu atenção, então você vai ficar em casa enquanto seus irmãos vão pescar. E, tipo, se fosse um adolescente, um adulto, ele ia ter ficado muito revoltado com o pai, ia ficar pensando nisso o dia inteiro. Mas não, ele, não, beleza, então vou aqui com os passarinhos, tá tudo certo. Então, é uma característica infantil mesmo, coisa que você vê as crianças fazendo, que não tem tanto pensamento raivoso assim como os adultos. Uhum. Total, mas vai ter momentos de raiva dele também com o pai, inclusive, quando o pai bate nele. Vai ter momentos em que ele vai desejar coisas terríveis e que faz parte também da infância, né? E acho que tem um momento, inclusive, que é também muito revelador dessa coisa desse olhar infantil, e um olhar infantil que às vezes a gente carrega com a gente pro resto da vida, né? Imagina você tá passando tá atravessando a rua e um carro vem e quase te atropela, aí você olha para aquele carro, tomara que capote. Vocês já passaram por isso? Né? Quantas vezes a gente não vive essa coisa, né? Que é muito revelador também, a gente quer se vingar dessa pessoa, né? E aí, de repente, a pessoa capota. E esse caralho, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Nossa, se sente mal, assim, quando acontece, né? Se sente uma culpa ali, né? Lógico que não é fácil acontecer alguma coisa assim, mas às vezes em menor escala, sabe? Né? Uma raiva do irmão, assim, espero que ele tropece ali, né? Aí ele tropeça, isso. Você fica meio assim, mas isso no universo infantil é muito forte, né? O universo infantil, né, tem algo que a psicanálise estuda, né, que tem agora eu esqueci o nome disso, não sei se alguém de vocês aí sabe, mas que é essa coisa uma onipotência infantil, assim, sabe? Então a criança ficou brava com a mãe, desejou que a mãe ficasse doente, aí a mãe fica doente, ela se sente culpada por isso, porque parece que foi ela que causou aquilo, né? Então ela não entende muito bem como é que as coisas acontecem e ela sente que o desejo dela foi o que desencadeou aquele acontecimento, né? E aqui a gente vai ter um momento do texto que fala um pouco disso, assim, né? Que tem um momento em que a criança fica doente, o Miguelinho fica doente, e ele conclui que a vida dele está por um fio, que ele vai morrer de qualquer jeito. E aí ele combina com Deus e fala: Deus, me dá 3 dias pelo menos, né, para eu poder viver bem, e aí depois eu posso morrer, né, tudo bem, aí fechou. Aí, de repente ele fala: não, esses 3 dias é pouco. Não, 3 dias passa num piscar. Me dá pelos 10 dias, Deus. Né? E aí dá tempo de eu fazer uma novena, né? Pra gente ficar em paz, né? Pra gente ficar em bons termos, né? E aí ele então se prepara para fazer uma novena, né? E ele esquece de começar a novena. E aí quando ele viu, já passaram 2 dias, já não dá mais tempo de fazer a novena. Então, e aí ele fala: não, mas então eu não vou fazer nada de mal, assim, vou tentar. É muito bonito isso. É terrível e muito bonito. Porque você vê uma criança desesperada ali, né, tentando dialogar com esse superpoder, essa figura onipotente, Deus, né? Para dar para ela os 10 dias pelo menos, e se não me matar em 10 dias, aí eu não vai me matar mais, sabe? Então concordo, né? Mas fala também desse desejo de tentar ter um pouco mais de controle da vida, né? Uma vida que escapole o tempo inteiro dos nossos controles, uma conquista, né? Não é sempre que a gente pôde escrever literatura, né? Convidando esse olhar a se fazer presente. Tem um poema do Oswald de Andrade, poeta do modernismo, né, do primeiro modernismo, da primeira geração modernista, em que ele vai falar, um poema chamado 3 de Maio, né, e o poema é: aprendi com meu filho de 10 anos que poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Né? E esse poema é muito bonito, né, porque justamente, né, esse olhar que
estranha as coisas, né? Que não parte do princípio que a gente já viu as coisas, que a gente já sabe o que as coisas são, né? Então, que se permite ver as coisas por uma nova perspectiva sempre. Assim, né? Então, é aquela coisa da criança que transforma qualquer coisa em um brinquedo, né? Que pega as coisas mais banais, né, e transforma em brinquedo. Minha mãe falava que me davam brinquedos que compravam quando era criança e que eu gostava mesmo de brincar com as caixas de papelão. Então, de alguma forma, assim, é que aquilo que chamavam de brinquedo e aquilo que se tornava um brinquedo nas minhas mãos, né, na mão de crianças. E é muito bonito. Então, a gente, de alguma forma, perceber um pouco esse convite da criança a enxergar um mundo um pouco mais livre dos nomes, livre de para que serve isso. Não, isso não tem uma utilidade pré-definida. A coisa vai se reinventando, né, nas mãos dessa criança. A criança vai dando utilidades inesperadas, né, para aquelas coisas que estão ali que caem na sua mão, né? E esse texto, acho que é um belo convite, né, para a gente imaginar isso, né? E uma outra coisa que eu acho também muito bonita e tem a ver com essa passagem também dos passarinhos é justamente uma outra relação com os animais, uma relação de contestação também desse direito, né, que tem muito a ver com o universo infantil. Isso é muito abordado em muitos textos de vários escritores, né? Então vai falar, por exemplo, tem um texto A Galinha, da Clarice Lispector, um conto dela, no Laços de Família, em que vai falar sobre a criança, né, adotar uma galinha. Antigamente era mais comum, não sei se vocês viveram isso também. Alguém teve uma galinha em casa? Teve, né? E como era? Não, eu tinha pintinho, aí quando virava galinha eu dava pro meu avô. Que aí sumiam com a galinha, né? Ai, eu já não sei. Então, que era minha mãe, ela vem de Minas, e ela fala que a avó dela matava a galinha na frente das crianças para que elas perdessem o medo, né, e naturalizassem aquilo, porque aquilo era comida, né? E ao mesmo tempo, né, dava os pintinhos para cada uma, né? E aí via crescer, então criava um laço afetivo com o bichinho, e depois via o bichinho morrer e comia o bichinho. Só que isso é muito interessante, assim, parece que é cruel, mas tem algo nisso que é menos cruel do que o que a gente acaba fazendo, que é a gente delega para outras pessoas matarem os bichos, e a gente pega lá uma bandeja de presunto no supermercado que não parece bicho. Então a gente come sem nenhum tipo de problema, né? Porque aquilo não é um bicho, sabe? É um papel de carne, é uma folha de carne. Então a gente delegou isso, deixou outra pessoa se responsabilizar por matar esse bicho, lidar com o problema psicológico de ter matado uma caralhanda ali de bichos, né? E enquanto a gente pega a coisa completamente desfigurada, né? E lida com aquilo de uma forma diferente. Então, quando a minha mãe conta essa história, a princípio parece cruel, mas depois, não, é isso. Se eu vou comer o bicho, que pelo menos eu tenha matado o bicho. Que pelo menos seja um bicho que eu criei também, né? Não um bicho que foi criado de uma forma meio industrializada, no meio do sofrimento, né? E aí outra pessoa matou que eu nem sei quem é, e aí outra pessoa cortou, tirou, depenou e mandou pra gente, e aí eu consumi isso sem nem me dar conta que era um bicho. Então tem uma outra relação com os animais, né? Mas de alguma forma aqui vai ter um trabalho vai ter uma reflexão sobre isso também, sobre essa perspectiva infantil, que é quando vão matar o tatu. Você lembra dessa passagem? Né? A morte do tatu, né? E é um tatu que estragava lá a plantação, né? E aí vão justificar dessa forma a morte do tatu. Mas o Miguelinho vai colocar outras questões, né, nisso, né? Então, olha só. Deixa eu ver se eu pego do começo. Ali mesmo, para cima do curral, vês pegar um tatu-peba. Como roncou. O tatu-pé vinha. É o que ronca mais, quando os cachorros o encantoam. Os cachorros estreitam com ele, rodeiam. Era tatua fêmea.
Ela encapota, fala choraminguda, peleja para furar buracos, cachorros não deixam. Os cachorros viravam com ela no chão, ela tornava-se desvirar ligeiro. A gente via que ela podia correr muito se os cachorros deixassem. E tinha pelinhos brancos entremeados no casco, feito as pontas mais finas, mais últimas de raizinhas. E levantava as mãozinhas cruzadas, mostrava aqueles dedos de unhas, como ossinhos encardidos, pedia pena. Depois, outra ocasião, não era peva, era um tatu-galinha, o que corre mais, corredor. Funga quando o cachorro pega. Pai tirava a faca, punha a faca nele, chuchava, ele chiava. Izuís, Izuís! Estava morrendo, ainda estava fazendo barulho de unhas no chão, como quando entram em buraco. Tem dó não, Miguelinho. Esses são danados para comer milho nas roças. Derrubam o pé de milho, roem a espiga, desenterram os bagos de milho semeados só para comer. O vaqueiro Saluz dizia aquilo por consolar tantas maldades. O tatu come raízes. Então, mas por que pai e os outros se praziam tão risonhos, doidavam, tão animados, alegres, na hora de caçar à toa, de matar tatu e os outros bichinhos desvalidos? Assim, com o gole disso, com aquela alegria avermelhada, era que o demônio precisava de gostar de produzir os sofrimentos da gente nos infernos? Né? E aí, o que vocês acham desse? É um contraste do que é explicado pra gente quando criança, de cuide dos bichinhos, cuide dos amiguinhos, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo você vê adultos gostando e se divertindo, porque eles estavam caçando tatu e estavam provavelmente conversando, fazendo piada, e o Miguelinho tava tipo, mas vocês não disseram que a gente tem que ser amigos dos animais? Ele personificou o tatu e ele deve... Eu acho que ele vê muito do sofrimento que ele passa na mão do pai. Ele vê que ele também se diverte em machucar o tatu. Sim. Triste, né? E eles encontram justificativa para matar o tatu, né? Não, o tatu que destrói a plantação, o milho, derrubavam um pé de milho, roem espiga, desenterram os bagos de milho, semeados só para comer. O tatu come raízes. No entanto, eles estavam alegres, estavam super risonhos, felizes, eufóricos, matando o tatu. Né? É como se tem uma explicação racional que permite, que autoriza que eles procedam dessa maneira, mas tem coisas... É como se a prática, o que o Miguelinho vê é que existe um prazer, né? Um certo sadismo ali, né? Em matar esse tatu, em judiar esse tatu, né? E aí essa é a coisa que faz com que ele fique mal, né? De ele perceber que existe alguma coisa que não está batendo, né? Sabe, se fosse simplesmente porque esse tatu faz alguma coisa ruim, né? Tá, a gente mata ele, mas como se a gente ficasse triste, né? Não, mas eles matam, parece que por prazer, sentem um certo prazer, né, nisso. E eu acho que essa é uma parte também muito bonita, assim, sabe, de uma reflexão, assim, sobre que direito a gente tem de causar dor, de causar morte, de impedir que seres vivam, né? Quem nos dá esse poder, né? E eu acho que essa é um dos momentos assim mais bonitos, né? E ele compara isso também. Ele fala: será que é assim, né, que olha o final. Assim, com o gole disso, com aquela alegria avermelhada, era que o demônio precisava de gostar de produzir sofrimentos da gente nos infernos? Então ele ficava imaginando, se no inferno, né, sofrendo, o demônio também se comportava dessa maneira, né, como se o demônio também estivesse entre nós. Então isso é muito revelador, assim, né, como é que essas coisas se entranham na nossa cabeça, como é que a gente, né, de onde a gente está vendo a sociedade, né, quais são os filtros que a gente usa e que muitas vezes impedem que a gente perceba determinadas dinâmicas. E aí vai ter um trechinho do texto que vai falar assim: de madrugada todo mundo acordou cedo demais, a Maria Pretinha tinha fugido. A Rosa relatava e xingava. Foi o vaqueiro Zé que seduziu o corjo desgramado. Sempre eu disse que ela era do rabo quente. Levou a negrinha a cavalo, de certo devem de estar longe, ninguém não pega mais. O cavalo do vaqueiro Zé se chamava a Sombra Vaca. O vaqueiro Zé, não é Zé, é Gé. O vaqueiro Gé era branco, sardal, branquelo. Como é que foi namorar completo com a Maria Pretinha? A Rosa também era branca, mas era gorda e meia velha, não namorava com ninguém.
Quando a Rosa brabeava desse jeito assim, Papaco também desatinava, que era o papagaio. Aquilo ele gritava só numa fúria. Eu não bebo mais cachaça, não gosto de promotor, filho da puta é você ouviu, é você. Então o papagaio reproduzindo as coisas que a Rosa dizia. Vocês percebem? Olha só, o vaqueiro, aqui é um narrador falando, mas é um narrador colado na subjetividade do Diadorim, não, do Miguelín, né? Os vaqueiros Gé era branco, sardal, branquelo, como é que foi namorar completo com a Maria Pretinha? Né? Então fala sobre uma sociedade que estranha, né? Que um homem branco possa se interessar por uma mulher negra. E quando a gente lê esse trechinho, né, que está falando justamente, né, sobre esse estranhamento. Um estranhamento, o Miguelín, ao mesmo tempo que ele questiona coisas que foram normalizadas, ele também reproduz, né, um monte de coisas que ele já aprendeu. Né? Aqui é como se ele estivesse nos mostrando, ele já aprendeu, o letramento racista já se deu aqui. Né? Então ele já está aprendendo a estranhar a possibilidade de uma pessoa negra e uma pessoa branca se relacionarem. Isso já entra num lugar esquisito. Né? Já é algo que foge do esperado. Né? Ele tem 8 anos e ele já se faz esse tipo de questão. Então, são coisas que a gente aprende muito cedo, né? E coisas que a gente precisa desaprender também. Mas primeiro a gente precisa perceber que a gente aprendeu e precisa perceber que a gente reproduz de alguma maneira, né? E aí eu acho que é interessante esse momento, assim, né? Porque aqui é o narrador reproduzindo o pensamento do Miguelín, né, sobre o que ele está vendo, né? E se me permite uma última coisinha só que eu queria falar, né? Aqui vocês vão perceber ao longo da narrativa tem uma grande tensão ali, né? O pai trata muito mal o Miguelín e a mãe gosta dele, ele tem uma relação boa com a mãe, mas o pai trata ele mal. E o irmão do pai, o tio Terês, tem um grande afeto pela criança e ele, a princípio, também tem um grande afeto pelo tio Terês. Eles se dão muito bem, eles se gostam muito, eles têm segredos, né? Eles têm... E é como se na narrativa, nas entrelinhas da narrativa, tivesse sendo construído, né, uma espécie de uma sugestão, né? E o tio Terês em algum momento vai ser expulso ali da casa, ele vai ser expulso ali da cidadezinha, do vilarejo onde eles moram, por conta de ciúmes do pai, do irmão dele. Então o irmão dele tem ciúmes do tio Terês, da relação entre o tio Terês e a mãe, né, do Miguelín, expulsa o tio Terês. O pai no final, ele mata um outro cara por ciúmes também, e ele se mata no final, né, na sequência, porque ele não acredita que ele fez isso, então ele mata o outro cara por ciúmes, uma briga de masculinidade. Então um texto que fala de masculinidades. Então, e depois ele se mata, e um pouco depois o tio Terês volta para morar com eles e o tio Terês se casa com a mãe do Miguelín, né? E aí nas entrelinhas é como se estivesse sugerindo que pode ser que o Miguelín seja filho do tio Terês, assim, sabe? Então, tem um momento que vai falar, não, o Miguelín é a cara da mãe, o Dito, que é o irmão dele, é a cara do pai. Então, ou seja, a gente vai percebendo, nunca dito de forma explícita, né? Mas é um pouco, é como se fosse uma outra versão do Dom Casmurro, né? Contada pela criança, né? Que meio que fica ali vendo os pais brigando, né? E aí ele vai percebendo coisas, vai percebendo que ele é parecido com o tal fulano, né? Percebe que o pai trata ele mal, mas nunca diz por que trata mal, né? A mãe trata bem, o tio trata bem, aí tem os ciúmes do pai com relação ao tio. Então fica tudo nos não ditos, né? As coisas que não são ditas também são muito reveladoras, são muito potentes, né? Então dá para pensar umas relações interessantes. Não sei se vocês já leram Dom Casmurro, né? Ali a história da Capitu, do Bento Santiago, né? E acho que dá para pensar assim, em coisas interessantes, aproximações interessantes entre esses narradores, né? Da maneira como as histórias vão sendo contadas, o que se diz e o que não se diz, as coisas que não são ditas e que são tão importantes quanto as coisas que estão ali escancaradas também, para todo mundo ver. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham saído daqui com vontade de ler e reler essa obra, né? Espero também que vocês tenham muito sucesso no vestibular, se vocês forem fazer vestibular esse ano. Estão preparados aí?